Bem-vindo à aula de realismo fotográfico, também chamado popularmente de ilustração vetorial 2D, né? Porque a ilustração vetorial nada mais é do que você conseguir trazer alma vetorial para aquela fotografia digital, né? Que é o que a gente está vendo nesses exemplos dos artistas que eu sigo no Instagram, que depois eu vou até compartilhar com vocês. Alguns indonésios. Quem nasce na Indonésia não é indiano. É uma galera da Indonésia. Os melhores artistas vetoriais que eu conheço são da Indonésia. Eu não sei porquê, não sei responder qual é a razão, mas eles são foda no CorelDRAW. Sensacionais, que capturam a alma do desenho. Olha só essa, não sei se é uma chinesinha, uma coreana, mas sensacional. A alma do desenho do cartoon, né? Aquele traço um pouco mais grossinho, dentro os detalhes, a luz e a sombra muito bem trabalhada de forma de shapes, né? Que é o que a gente vai ver aqui hoje, né? Mas sem dúvida é um dos temas muito queridos aí pelo pessoal avançado, né? Para aqueles alunos que já passaram da fase inicial, que já aprenderam a base do Caricaturbo, colocando olho, nariz e boca, aprendendo a entender fisionomias, adaptar com os rostos prontos, né? Aquelas montagens que eles, né, enfim, estudaram. Então aqui a gente vai falar a base, tá? Primeiro, o que a gente vai ver, o que a gente vai abordar durante as aulas, que basicamente vai ser isso aqui, pessoal. Em alguns passos, conseguir entender o rosto, entender o que está ali por trás daquela foto, né? Por trás da fotografia, e trazer vida vetorial para aquela imagem. Então, eu vou pegar como exemplo o meu próprio rosto, né? Existem vários caricaturistas que fazem esse trabalho de ilustração vetorial, em termos de caricatura, aquele cara que desenhava para média, né? Eu sempre falo nesse cara nas minhas aulas. Se você me conhece, sabe que a minha inspiração desde pequeno foi Tom Richmond, né? Para poder fazer caricatura na mão e tal. E o Batistão é dessa nova geração digital que começou a fazer desenho vetorial, acho que, se não me engano, no Illustrator, nesses exemplos que eu estou mostrando aqui na tela para você. Então, o nosso amigo Johnny, um dos alunos do Caricaturbo que desenvolveu essa técnica mais realista, é um dos parceiros de trabalho que vai apresentar aqui comigo essas aulas, né, de iniciação para realismo fotográfico, tá? Assim como o Henrique, que eu também vou apresentar daqui a pouquinho, nas próximas aulas, talvez semanais, né, porque a gente realmente está inaugurando esse sistema agora, mas vocês também vão conhecer o Henrique, que domina bastante o realismo cartoon, que é uma das técnicas que o Tom Richmond faz, né? Um dos caras raiz, caricaturistas, para mim, o melhor do mundo, né? Sem dúvida. O Tom Richmond é um dos melhores caricaturistas do mundo. E o Henrique também soube trazer essa alma do caricaturista raiz, né? Muito parecido, inclusive, com aqueles artistas do Caricanecas, né? Lá do BIM, que tem excelentes artistas que praticamente trabalham nesse estilo, né? De traço mais photoshopado, digamos assim. Então, voltando aqui, eu escolhi o meu próprio rosto. Como você pode ver, a gente pegou como referência a foto, né, que eu estou aqui inclusive com a minha filhota, a minha preciosa aqui, a minha alma gêmea. Eu estou aqui com um rosto que nesse caso não estava apresentando muito bem o cabelo. Peguei uma outra imagem de referência que mostra como é que é o detalhe do corte, enfim, o brilho. E inclusive o óculos, né? Então, essas foram as duas fotos de referência para a gente chegar nesse nível de caricatura, né? Inclusive eu usei aqui para explicar para vocês as etapas, que são o mapeamento, os shapes, né? Que é o que a gente vai falar muito, decorem esse nome, shapes, que é aquelas formas, né? Que a gente vai colocar transparência, usando a ferramenta B-Spline, que você já está careca de saber. E 3, a transparência, né? Claro, o acabamento é a parte final, mas shape e transparência caminham juntos, tá, pessoal? Shape e transparência caminham juntos, ou seja, se você não souber usar a transparência sobreposta, vai dar problema. Então, a gente vai abordar isso aos poucos, tá? Então, a etapa inicial aqui, para a gente chegar num determinado tipo de rosto, vai ser esse daqui, ó. O mapeamento, que nada mais é que o contorno. Você vai pegar a ferramenta B-Spline, vai usar em cima da fotografia, vai redesenhar tudinho, como uma arte final mesmo, fazendo esse mapeamento. Depois você vai para a parte de rosto, ou seja, olho, nariz e boca, que é o que define uma fisionomia, vocês sabem muito bem disso também. E aí sim vem a parte mais complexa dessa técnica de realismo, que é dominar os shapes com a ferramenta B-Spline e a transparência. Inclusive escrevi errado aqui, mas vocês relevem, não tem problema. Isso aqui, ó, sombra, luz e profundidade,
é o que vai conseguir trazer para dentro de uma ilustração o realismo, tá? Então, através disso, dessas, digamos, desse espectro, né, de camadas, é que a gente chega a... Não vou nem colocar todas juntas aqui para não ficar esquisito aqui na hora de montar, mas eu retirei do próprio desenho, né, essas formas. E aí sim você chega na parte de acabamento, que é a parte mais tranquila, digamos, cabelo, barba, depois sobrepor alguns pelinhos, né? Vocês sabem que o ajuste fino é muito importante no desenho, né? Onde você coloca lá, dando zoom sempre, você vai colocando aqueles detalhes que somente os artistas mais minuciosos conseguem colocar, né? Então aqui, ó, basicamente eu expliquei o que é, o que vai ser tema das nossas próximas aulas, onde eu vou mostrar muito a técnica acelerada, né, para não ficar tão comprido o vídeo, porque são realmente horas para você chegar a fazer um acabamento realista. Então eu vou colocar aqui abaixo para vocês, né, não nessa parte aqui, ó, alguns exemplos, né, que vocês vão conseguir alcançar dominando essa técnica de luz e sombra e profundidade com os shapes, né, usando sempre a fotografia como base, tá? Neste exemplo, diferente do caricatura que vocês aprenderam nas edições anteriores, a gente primeiro, na base, a gente capta a alma da pessoa pela fotografia. Neste caso aqui, que é o desenho fotográfico praticamente, a foto ideal que você conseguir com boa resolução e luz vai ser o necessário para você chegar a um grau de caricatura dessa aqui, por exemplo, né? Então, é muito importante que você saiba pedir a fotografia certa. Olha só que nível que a gente pode chegar se você souber trabalhar de forma correta, né? Tendo a informação correta na fotografia. Nesse caso aqui, olha só, até a tatuagem, todos os detalhes mais importantes de um desenho, de uma foto, a gente consegue capturar o tipo de relógio usado naquela imagem, enfim, o celular que a pessoa usa, se ela gosta de Heineken, Brahma, sei lá, Eisenbach, Petrol, tanto faz. Trazer vida para uma coisa que antes era uma fantasia. Quer ver um exemplo muito clássico disso? Um dia desse eu estava conversando com meus sobrinhos até, não foi um dia desse, na verdade alguns anos atrás, eles tinham 5 anos ainda. E quando a gente estava assistindo o filme, na época era o Homem de Aço, né, o Man of Steel do Snyder, né, do Zack Snyder, onde que tem o Henry Cavill, né, como super-homem. E eles falaram, cara, essa fantasia está muito realista. Então vamos lá, vamos analisar isso. O que leva uma criança de 5 anos a entender que um uniforme ele é mais caricato, digamos, bobinho, né? Mais fantasioso, e o que é um uniforme realista. Então aí, olha só como que é incrível. Uma criança de 5 anos consegue captar isso, analisando isso que a gente está analisando aqui nessa aula de hoje: texturas, sombra, luz, cores, nuances. Nada mais do que isso, porque quando você consegue usar, é exatamente o diferencial que a gente está olhando aqui, ó. Quando você consegue colocar a alma de uma fotografia dentro de uma ilustração, ou seja, isso aqui é uma foto, só que com shapes em vetor. Nada mais do que uma foto com shapes em vetor. Então a gente trouxe vida para um desenho, vida realista para um desenho que é uma base simples. Você aprendeu a colocar olho, nariz e boca, entender fisionomia e colocar a cabeça, por exemplo, no lugar. A fotografia sempre vai ser a base de referência de tudo. Marvel, enfim, da DC, de super-herói, são baseados sempre em fotografias reais, por questão de anatomia, questão de profundidade, luz, sombra, enfim. O próximo passo é esse aqui. Claro que tem gente que se contenta somente ficando na base, e dá muito certo, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Porém, esse aqui é um grau acima, pessoal. É um grau que você traz realmente realismo, você pode cobrar muito mais caro, inclusive, numa caricatura dessa. Olha só, imagina, você pode cobrar, sei lá, R$200 por caricatura facilmente no mercado com uma ilustração realista desse jeito aqui, né? Onde você realmente traz vida para a imagem, né? Para a roupa, para os olhos, para a feição. Então, olha só, mais uma vez falando do exemplo dos uniformes, né? O que era o uniforme do Superman há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, quando foi lançado, e o que é hoje, por exemplo, a representação do Superman hoje nas roupas mais realistas, né? Inclusive o Zack Snyder é um diretor que é conhecido por fazer filmes mais realistas, né? Nos filmes de ação dele ele usa muito o exército americano, assim como o Michael Bay também faz, né?
gosto de usar o realismo na veia mesmo, aquele realismo raiz, pesado, onde, por exemplo, um machucado é machucado de verdade, uma porrada é uma porrada de verdade. Então, assim, o uniforme para mim do Superman é um ícone para poder falar de realismo, porque ele trouxe para nós, né, fãs de super-heróis, enfim, fãs da cultura pop em si, né, de desenho, trouxe alma pro negócio. Deixou de ser um Superman bobinho para ser um Superman fodão, né? Não sei se você concorda comigo, pelo menos é a minha opinião de fã, a minha opinião de ilustrador profissional. Falando agora do refinamento artístico, né, do realismo mais cartoonizado. Vamos lá, que o Tom Richmond domina muito bem, que o nosso amigo Henrique vai trazer nas aulas bônus, né, a seguir aí nas semanas do Caricaturbo. Olha que legal, um desenho básico que a gente usa praticamente, não usei muito shape aqui, nem muita luz e sombra, para poder deixar bem simples, a gente consegue transformar para algo um pouco mais realista, mas sem perder aquela alma de cartoon, né? Olha que legal, você vai aprender, inclusive ter acesso a alguns moldes assim para você estudar e para você namorar alguns traços, tá? Nas próximas aulas. Então aqui falando do Tom Richmond, né? Se você não conhece, eu acho que eu tenho esse livro aqui em PDF, vou compartilhar com vocês. Foi um livro que eu comprei, se não me engano foi, poxa, alguns anos, não vou lembrar agora, mas para quem viveu os anos 90 sabe quem é esse cara. Para mim é um ícone realmente da ilustração, é um cara que todo mundo tinha que aprender. É o desenho raiz clássico, é a caricatura exagerada, escrachadona, mas muito além do que isso, ele te dá uma base de fisionomia excepcional. Todas as artes do Tom Richmond lembram o artista que ele quer desenhar. Não tem como você não acertar. É um cara genial, genial de verdade. Se eu achar esse PDF, vou compartilhar com vocês, é uma promessa minha, tá? E chegando assim, né, a gente estudando Tom Richmond, estudando toda essa parte de realismo cartoon, vocês vão também chegar a esse ponto de entender as fisionomias ao ponto de usar referências de corpinho e simplesmente adaptar aquilo que você já tem como base, que é os corpinhos do Caricaturbo, né? Com todos esses corpinhos, vocês vão aprender a trazer mais vida para aquele desenho, né? Um pouco mais de realismo para chegar no nível 10/10, né? Para vocês chegarem realmente a impressionar o seu cliente e talvez aí, quem sabe, cobrar um pouco mais caro por isso, tá? Então isso aqui foi só uma aula muito básica, tá, pessoal? Realmente é só uma pincelada para você entender o que é o desenho realista, né? O que é a ilustração vetorial 2D, que a gente vai abordar nas próximas aulas, e para você não ficar perdido, principalmente nesses termos aqui que a gente vai usar muito. Durante as aulas você vai ver isso aqui aparecendo, tá bom? Mapeamento, shapes com a ferramenta B-Spline, que a gente vai treinar muito isso aqui, tá? Transparência e o acabamento final para dar um super trabalho aí, uma super vida para os seus desenhos. Como a gente está vendo aqui, por exemplo, na turma de Guarajuba, né? Meus amigos que viajaram comigo aí, a gente fez um trabalho em conjunto, eu e o Johnny, e ficou excepcional. Todo mundo ficou babando lá na Bahia, querendo inclusive fazer encomendas, e a gente não podia atender ainda até o lançamento do 2.0. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Aí nos comentários do próprio portal do Caricaturbo ou nas aulas do Hotmart. Te espero na próxima aula.